Bem-vindo ao canal Nossa Mente. Aqui exploramos o autoconhecimento, a resiliência emocional e a serenidade através de técnicas de meditação, práticas de atenção plena e reflexões profundas. Se você busca viver uma vida mais consciente e equilibrada, está no lugar certo. Para não perder nenhum dos nossos vídeos e continuar essa jornada de transformação pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nos vídeos, ativar o sininho para receber todas as notificações. A mente é uma ferramenta incrivelmente poderosa que nos permite resolver problemas complexos e navegar pelo mundo. No entanto, ela também pode ser a fonte de grande sofrimento quando nos identificamos demais com os pensamentos que produz. Os problemas que enfrentamos na vida muitas vezes são exacerbados ou até mesmo criados pela nossa mente. A solução para muitos desses problemas começa ao questionarmos a realidade dos nossos pensamentos e ao pararmos de nos identificar com eles. Quando um evento ocorre, ele só se torna uma experiência através do nosso envolvimento pessoal. Coletar experiências pode ser útil para lidar com os aspectos práticos da vida, mas não é o caminho para a felicidade verdadeira. A felicidade é frequentemente mal interpretada como um estado que deve ser alcançado ou mantido, quando, na verdade, é a nossa natureza inerente que é obscurecida pelo ruído constante dos pensamentos. O sono é um exemplo interessante dessa busca por descanso e paz. Desejamos o sono não apenas como um período de descanso para o corpo, mas também como uma pausa do constante processamento de pensamentos pela mente. A fascinação pela beleza superficial do oceano pode muitas vezes nos impedir de apreciar a imensidão e a complexidade de suas profundezas. Isso pode ser uma metáfora para a vida, onde muitas vezes nos distraímos com o exterior e falhamos em reconhecer a riqueza do nosso mundo interior. Existem inúmeras perspectivas sobre o porquê das coisas serem como são, e cada uma pode oferecer uma resposta diferente. No entanto, talvez a pergunta mais poderosa seja: por que não? Essa pergunta abre a porta para a aceitação e para a exploração de possibilidades ilimitadas. Estamos todos flutuando no grande rio da vida. Alguns nadam contra a correnteza, mas no final, todos são levados pelo fluxo. A resistência ao que é natural pode criar uma personalidade distorcida, um mundo onde as pessoas se sentem separadas e sozinhas. Para alcançar a paz, pode ser necessário retraçar nossos passos e desfazer o caminho que nos levou à separação. A busca por algo inatingível, como o reflexo tremulante da lua na superfície de um lago, é inútil. A aceitação do que não pode ser mudado é o primeiro passo para alcançar o imutável. Aquele que se considera livre é livre, e aquele que se vê preso está preso. A única prisão verdadeira é aquela que construímos em nossa mente. A dor é uma experiência física, enquanto o sofrimento é uma experiência mental nascida da resistência à realidade. Os deuses e seus universos surgem e desaparecem. No final, o que estava presente no início permanece. A solidão não é uma condição do corpo, é uma condição da mente. Pode-se sentir solidão em um mercado lotado ou paz em uma floresta solitária. Para conhecer a unidade, devemos primeiro admitir a separação. Nada precisa ser feito para experimentar essa unidade. Ela já existe dentro de nós. Assim como não há diferença entre a essência que habita dentro de um pardal e aquela dentro de um homem, todos somos expressões do mesmo todo. O melhor altar para essa compreensão é aquele que está vazio. Ele simboliza a abertura para receber a verdadeira sabedoria que não vem de objetos ou rituais externos, mas do silêncio e da aceitação interna. A verdadeira compreensão, aquela que toca a essência do ser, não se encontra nas explicações ou nos conceitos. Estes são apenas ferramentas que tentamos usar para capturar o que é, por natureza, ilimitado e indefinível. A semente plantada no solo cresce de acordo com seu próprio ritmo, independente de nossa vontade ou compreensão. Ao se identificar como o observador atento e não os fenômenos observados, você cultiva uma liberdade interior. Torna-se capaz de apreciar e se envolver com a vida sem ser dominado por ela, mantendo uma perspectiva ampla e serena.
Essa compreensão profunda do fluxo da existência é um convite a viver com mais leveza, aceitação e presença, e você aprende a surfar as ondas da vida, em vez de tentar controlá-las ou resistir a elas. Você se torna um navegador hábil, capaz de aproveitar as correntes e os ventos da mudança, em vez de lutar contra eles. Nesse estado de observação atenta e não reatividade, você descobre uma paz e uma liberdade interiores que transcendem as vicissitudes da existência. Você se torna um farol de calma e sabedoria em um mundo frequentemente agitado e reativo. Abraçando essa perspectiva, você não apenas encontra paz interior, mas também se torna uma inspiração para os outros. Cultive essa capacidade e veja como o mundo ao seu redor também se transforma. E juntos, podemos criar uma existência mais pacífica, harmoniosa e repleta de crescimento pessoal. Você descobre que essa habilidade não apenas transforma sua percepção, mas também suas ações e interações diárias. A vida começa a se desdobrar com uma clareza renovada, onde cada momento se apresenta como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Quando você observa sem julgamento, nota a complexidade e a beleza das coisas simples. Uma folha caindo, o som da chuva, ou mesmo o riso de uma criança se tornam fontes de maravilhamento e conexão. Este estado de presença plena permite que você se sinta verdadeiramente vivo, experimentando cada instante com uma profundidade que antes passava despercebida. Mais do que isso, essa prática de observação atenta fortalece sua resiliência. Diante de adversidades, você encontra um ponto de equilíbrio dentro de si mesmo. A capacidade de observar os pensamentos e emoções sem se apegar a eles oferece uma nova perspectiva sobre os desafios. Em vez de ser arrastado pela correnteza das dificuldades, você se torna como uma rocha no meio do rio, sólida e inabalável. Essa resiliência não é uma indiferença emocional, mas uma compreensão profunda da natureza transitória de todas as coisas. Você aprende a acolher tanto a alegria quanto a dor, sabendo que ambos são passageiros. Como uma comunidade de observadores conscientes, podemos contribuir para um mundo mais consciente, compassivo e harmonioso. A dança incessante da existência continua, e você, como um observador atento, navega por ela com graça, aceitação e uma profunda alegria interior. Determina a clareza ou distorção com que as percebemos. Ao nos aproximarmos da vida com menos julgamento e mais aceitação, podemos começar a ver as coisas como realmente são, não apenas reflexos distorcidos em nossas mentes, mas manifestações diretas da realidade em si. Muitas vezes, as coisas importantes são negligenciadas ou subestimadas em nossa vida diária. Como o rato no poço que não sabe nada sobre os pardais no céu, nossa perspectiva é limitada pelo nosso ambiente e experiências. No entanto, quando nos libertamos dessas limitações e expandimos nossa visão, tudo muda. O mundo se abre de maneiras que antes não podíamos imaginar. Quando não existem distinções como interior ou exterior, alto ou baixo, espaço ou profundidade, resta apenas o aqui, um estado de presença plena, onde não há mais para onde ir. O que é natural flui sem esforço e não requer leis externas para existir. O coração pulsa, o corvo é negro. Ambos seguem um ritmo natural que não precisa ser compreendido para ser verdadeiro. No mundo, alguns padrões são facilmente discerníveis enquanto outros permanecem ocultos. É a interação entre esses padrões que gera ação e movimento. Podemos confiar que o mesmo impulso que nos trouxe até aqui nos guiará adiante. O infinito não tem preferências. Ele abraça tanto a escuridão quanto a luz com igual afeto. O observador e o observado são dois extremos do mesmo espectro. A ausência de um implica a ausência do outro. Quando tudo é removido, o que resta é a semente de tudo, o potencial puro para todas as possibilidades. Muitos textos falam de um Criador, mas na verdade esse Criador é apenas outra criação dentro do mistério maior. A pergunta "quem criou o Criador?" nos leva a uma regressão infinita
até chegarmos ao ponto onde conceitos como início e fim perdem seu significado. O que começa como uma rachadura pode se tornar uma janela e depois uma porta, até que finalmente desaparece por completo. Esse é o desdobramento da consciência, uma expansão contínua que vai além dos limites do conhecido. Não há floresta, caverna ou montanha onde possamos nos esconder de nós mesmos. Quando nossa visão e compaixão se expandem para abranger até mesmo aquilo que nos opomos, alcançamos um estado de aceitação e entendimento mais profundo. A verdadeira compreensão surge quando abraçamos toda a existência sem resistência, vendo a unidade em toda a diversidade. A consciência é o tecido da realidade, a tela em branco sobre a qual todas as experiências são pintadas. Ela é o palco primordial onde o drama da existência se desenrola. Cada objeto, cada ser, cada fenômeno que observamos não é apenas um evento externo, mas também uma faceta da consciência, incluindo o próprio observador, a entidade que acredita estar separada do que observa, mas que na verdade é indissociável do todo. Cultivar a consciência é como cuidar de um jardim de cenouras, requer paciência, atenção e um retorno ao básico. As experiências são como as estações, vêm e vão, trazendo consigo mudanças e novos crescimentos. O sábio entende isso e não se apega nem rejeita as flutuações da vida. Ao invés disso, permanece firme no imutável, naquela presença constante que é testemunha de todas as mudanças. Muitos constroem castelos de crenças e identidades, mas sem perceber que essas estruturas podem se tornar prisões do intelecto. A mente analítica pode ser uma ferramenta poderosa, mas quando usada excessivamente, pode obscurecer a simplicidade da verdade. Ao nos tornarmos receptivos e nos afastarmos do falso, permitimos que o grande portal da compreensão se abra diante de nós. O entendimento mais profundo surge não quando buscamos ou forçamos uma experiência, mas quando permitimos que ela seja como é. A verdadeira liberdade é encontrada na aceitação do fluxo natural das coisas. Tentar usar a mente para alcançar o entendimento final é um esforço fútil, é como pedir ao ego para transcender a si mesmo. A supressão de nossas naturezas verdadeiras nunca leva à cura, apenas ao adiamento temporário dos sintomas. Quando removemos as causas reais de nosso desconforto, os sintomas naturalmente desaparecem. Não há necessidade de suprimir o que simplesmente precisa ser entendido e liberado. O segredo mais profundo reside na compreensão de que estamos além do tempo e do espaço, além dos limites impostos pela mente condicionada. Aqui e agora, neste exato momento, reside toda a totalidade da existência. Não somos separados dela. Somos uma expressão única e indivisível do todo. A totalidade é a essência de tudo o que é, não é algo separado de nós, mas sim o que somos. O ponto de vista individual molda a percepção do mundo, assim como o olho molda a visão, mas não pode ver a si mesmo. Da mesma forma, a mente não pode conhecer a si mesma completamente. Ela é limitada pelas próprias estruturas que cria. O acolhimento verdadeiro surge do vasto oceano do ser, não das limitações da mente. Quando cavamos um buraco, usamos uma pá. Quando o buraco está pronto, largamos a pá. Da mesma forma, conceitos e ensinamentos são ferramentas no caminho do conhecimento. Uma vez que o ensinamento é assimilado, os conceitos podem ser abandonados. A necessidade de ação surge naturalmente quando as condições são adequadas. O mundo opera através de nós. Somos os instrumentos através dos quais a ação ocorre. A xícara vazia contém o vazio. Quando a xícara se quebra, o vazio permanece inalterado. O vazio não é afetado pela forma que o contém. Aceitar o inaceitável pode parecer um paradoxo, mas é nessa aceitação que encontramos paz em um mundo cheio de preocupações. O homem vazio, aquele que se esvaziou de desejos e expectativas, é verdadeiramente livre e poderoso. As emoções são como ondas que vêm e vão. Nós somos o mar imutável onde elas surgem e desaparecem. Não há necessidade de transcender o passado, basta deixar de carregá-lo conosco. A mente muitas vezes cria mais problemas do que resolve. Há uma grande alegria em se dissolver no todo, assim como uma gota de chuva se une ao oceano. Essa união com o todo
é a verdadeira liberdade e felicidade. Não uma conquista ou posse, mas um retorno ao estado natural de ser. A morte é frequentemente vista com temor e tristeza, mas também pode ser entendida como uma liberação das histórias que tecemos ao longo da vida, histórias repletas de alegrias e tristezas intermitentes. A morte é o retorno ao estado puro de ser, além das narrativas pessoais. Assim como a laranjeira não precisa fazer nada além de ser para que as laranjas cresçam, e o céu não precisa fazer nada para ser azul, nós também não precisamos fazer nada além de ser. A infelicidade pode vir ao homem de duas maneiras: não obter o que deseja ou obter o que deseja. Ambas as vias levam à infelicidade, mas a primeira é mais rápida em ensinar a futilidade do desejo, enquanto a segunda revela a loucura de acreditar que satisfação e felicidade são sinônimos. A verdadeira felicidade surge quando nos libertamos do ciclo de desejo e aversão e encontramos contentamento no simples ato de existir. O que está abaixo sustenta o que está acima, a água sustenta o barco, assim como o céu sustenta a nuvem. O conhecido é apoiado pelo desconhecido, que por sua vez é sustentado pelo incognoscível. Ignorar essa interconexão é ignorar a própria estrutura da existência. Tudo se move em direção à sua própria transformação. A chama que arde caminha para a extinção, assim como tudo no universo está sujeito ao ciclo de nascimento e morte. O tempo é o intervalo entre esses dois estados. Não devemos confundir o esvaziar da xícara com o quebrar da xícara. A xícara esvaziada pode ser preenchida novamente, mas a xícara quebrada deixa de existir. O que é bom é relativo, o que é bom para um pode não ser para outro, e o que é bom hoje pode não ser amanhã. Julgar o que é bom ou ruim é um exercício de relatividade e mudança constante. A chegada do novo depende da partida do velho. Enquanto houver ocupação, não haverá espaço para o novo. Quando a água do rio é colocada em uma jarra, ela muda sua natureza. No entanto, devemos manter nossa atenção no essencial. O natural não requer esforço ou prática para ser dominado. Para alcançar o natural, basta remover o artificial. Ao olhar profundamente para dentro de si mesmo e tentar se encontrar, descobrimos que a verdadeira descoberta está no fracasso dessa busca. As formas desta manifestação são ilimitadas, e focar nessas formas pode nos desviar do caminho. Para retornar à origem, devemos voltar nossa atenção para onde tudo surgiu. A vida sem propósito é gloriosa. Os eventos ocorrem naturalmente e nada precisa ser feito ou ser algo específico. O silêncio é a ponte entre o imaterial e o mundo das formas. A luz não encontra a escuridão é simplesmente a ausência de luz. Da mesma forma, não podemos encontrar nossa origem porque ela se revela na ausência do eu construído. A expectativa é frequentemente o prelúdio do desapontamento, pois o mundo não pode reivindicar domínio sobre aquele que não abriga desejos. Quando os ventos da mudança sopram do leste para o oeste, ou do oeste para o leste, é a aceitação tanto das dificuldades quanto das facilidades que estabelece a confiança de que tudo está como deveria estar. Em silêncio, um olho interior, perspicaz e sutil, se abre e percebe o que é essencial a todas as aparências. Do esforço nasce mais esforço. O que foi construído deve ser preservado. O que foi adquirido deve ser protegido contra a perda. Ver com clareza e não confundir imaginação com realidade é viver uma vida sem conflitos. O começo e o fim não são dois, mas sim aspectos iguais de um só. A fruta contém a semente, e a semente contém a fruta. A verdadeira riqueza é o contentamento. A maior felicidade é a liberdade das opiniões. A maior paz é alcançada através do abandono dos desejos. Apenas sentando-se sem objetivo, cronograma intenção, forma ou intencionalidade, a semente se abre na fruta. E assim, a consciência do som do sino não implica sua posse. Da mesma maneira, consciência dos pensamentos não implica sua posse. A sombra não pode existir sem substância, mas a sombra não é a substância. Como pode o mundo existir para ti se tu não estás presente para percebê-lo?
As histórias da criação são para crianças. Viva com clareza e sem conflitos, pois é nesse estado que se encontra o início e o fim de todas as coisas. Para se libertar, o passarinho deve romper a casca do ovo, e para se libertar, o que está dentro deve romper o que está fora. A chave para o entendimento é a dissolução das barreiras entre o sujeito e o objeto, entre o conhecido e o conhecedor, entre o visto e o observador. Nessa condição, não se pode localizar os marcadores da separação. Para destruir o ego, é necessário primeiro encontrá-lo. E então, o sino toca e o som encontra seu fim, mas a audição permanece. A fruta doce agora é passado, mas a degustação persiste. Acreditar ser aquilo que vem e vai é uma grande ilusão. Os homens estão tão fascinados pela árvore que se esqueceram da semente, da origem da árvore. Esquecer a origem é o que mantém os homens distantes dela. Quando a fome surge e a comida é providenciada, disse que a boca tem compaixão pelo estômago, mas quando aos outros não há compaixão. E nesta manhã eu peguei o pincel na mão para escrever. Mas quem ou o que escreve? É o pincel? Sou eu? São ambos ou nenhum? Eu conduzo o pincel, mas o que me move? O mundo muda profundamente quando as demandas cessam, e entre o mundo real e o imaginado poucos conseguem discernir. Compartilhar do mundo real exige desapego do imaginado. O mundo muda profundamente quando as demandas cessam, e entre o mundo real e o imaginado poucos conseguem discernir. Compartilhar do mundo real exige desapego do imaginado. O que precisa ser revelado se revela por si mesmo, não requer bajulação, persuasão ou esforço. Brilha por sua própria essência e não necessita de iluminação externa. Assim como a montanha que tem mais de um lado, algumas vezes ensolarado de um lado e chovendo do outro, o lado que viu o sol experimentará a chuva. E quem morre quando o corpo morre? O que realmente se extingue quando o corpo se vai. O sol aquece a névoa e a névoa se eleva. Assim é a natureza efêmera da existência. Não ter pensamentos e não fazer esforço é o primeiro passo rumo à compreensão. O segundo passo é permanecer imóvel, sem destino ou ação. Feito isso, é aconselhável descansar e refletir. Eu sou uma sombra, um reflexo confundido com sua imagem, um eco confundido com sua voz, um espírito confundido com sua substância. Minha verdadeira essência é encontrada em cada momento presente, no agora. Sobre a terra seca pairam nuvens de chuva. No entanto, nada pode ser feito para apressar a chuva. O ingrediente a ser adicionado é a paciência. A paciência diante da premência é compreender que tudo é como deve ser.